Amém? Bom, eu quero ler um texto. A gente vai trabalhar com um tema que é restaurando os princípios eternos. Nós estamos vindo numa construção. E eu gosto de ministrar por último, que eu pego um pouquinho da Dutz, um pouquinho da Dakar, do Tiago. Se for ver certinho, a gente não precisa nem preparar. É só a gente pegar um pouquinho de cada e pregar de novo e já fica tudo certo. Mas eu quero ler um texto com você que aparentemente a gente entendeu a respeito de adoração, mas assim como João 3,16, quando a gente começa a cavar, a gente percebe que não entendeu legal. Por isso nós iremos trabalhar com aquele texto que é o grande clássico a respeito de adoração, mas que nós nunca demos a devida atenção para ele. Por isso eu queria que você abrisse em João 4,19, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. João 4, a partir do verso 19. A gente vai ler bastante texto, irmão, então se você quiser ir anotando para você ler depois, não precisa abrir, pode ficar tranquilo, para a gente ser mais dinâmico, amém? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Amém? Existem algumas lições que esse texto nos dá a respeito do princípio eterno a respeito de adoração. O que Jesus disse quando estava nessa terra a respeito de adoração. Porque nós costumamos olhar algumas coisas, mas eu gosto de olhar e entender aquilo que era desde o início, aquilo que foi criado para ser. Então viemos trabalhando aqui os fundamentos, tudo aquilo, a parte do movimento, a parte prática da adoração. Agora nós iremos trabalhar um pouco de princípios, aquilo que Jesus disse a respeito da adoração. A primeira coisa que nós precisamos aprender a respeito de adoração é que a adoração não está ligada a uma geografia. Isso parece muito simples, mas quando a mulher questiona Jesus, onde nós deveremos adorar? É no monte? É no templo? Jesus, vocês não entenderam nada. Vai chegar uma hora, e bem verdade, essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Primeiro ponto que nós aprendemos com as falas de Jesus: adoração não é um lugar geográfico. Por isso eu queria ler um texto com você, João 14, do 1 ao 3. Outro texto que talvez a gente interpreta ele de uma forma um pouquinho errada. Não se turbe o vosso coração, creides em Deus, creides também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque quando a gente lê esse texto, a gente acha que nesse exato momento Jesus está no céu, com umas placas de ouro, construindo casa, irmão. Porque Jesus disse que prepararia lugar. Então a gente está achando que Jesus, ele aprendeu carpintaria aqui, foi para o céu, foi construir casa. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Na casa de meu Pai há muitas moradas, já existem muitas moradas, elas já estão prontas. E essa palavra morada no original significa permanentes. Jesus está dizendo, na casa do meu Pai já existem moradas. Elas não serão construídas, elas já estão lá permanentemente. Só que daí vamos continuar o texto. Se não for assim, eu não vos teria dito. Ponto final. A gente precisa respeitar os pontos da Bíblia, irmão. Isso faz toda a diferença. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos preparei, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Sabe algo que a gente não consegue entender? Jesus disse, na casa do meu Pai já existem muitas moradas, mas eu vou preparar lugar. Esse preparar lugar a gente acha que está relacionado à morada do céu. Não, a morada do céu já está pronta. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou indo para a cruz, e quando eu for para a cruz, eu vou preparar lugar para você, para que aonde eu estou, vocês também estejam. A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito de adoração, ela não está ligada a um lugar geográfico, mas a um lugar espiritual. Porque Jesus está dizendo,
onde eu já estou. Só que Jesus estava na frente dos discípulos, Léo. Como era possível Jesus estar em um lugar e os discípulos não estarem, sendo que eles estavam no mesmo lugar geográfico? Porque Jesus está dizendo, a adoração não está relacionada ao ambiente físico que você está, mas o ambiente em Deus que você se encontra. E esse ambiente foi encontrado, aliás, foi preparado por Jesus na cruz, irmão. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, e eu vou passar esses tópicos um pouquinho mais rápido, para a gente ganhar tempo, para que a gente gaste mais tempo nos últimos. Mas a primeira coisa que você precisa entender a respeito de adoração, adoração não é estar na igreja, irmão. A gente não está na igreja para que a gente adore a Deus. Existem outros propósitos para que a gente esteja na igreja. A gente não vai entrar no mérito agora, mas não é para que você adore a Deus. Adoração é viver em um ambiente, e é viver no ambiente a qual Jesus preparou para você quando Ele foi para a cruz, não quando Ele foi para o céu. Porque não existia lugar para você nesse ambiente que já estava preparado. A gente precisa entender que em Deus tudo já está preparado. Deus não está trabalhando no céu preparando casinha para você, como você já viu nas ilustrações, nas historinhas bíblicas. Não, Jesus não está lá preparando casinha para você. Ele está dizendo, quando eu for para a cruz, eu vou preparar um lugar para que você entre em Deus, no mesmo lugar que eu já estou. Amém? Está dando para entender? A gente está indo rápido demais. Amém? Então, primeira coisa, só para a gente começar a construir a ideia de adoração, é um lugar, mas não geográfico. Então a gente entende que você pode viver uma vida de adoração na sua casa, no seu trabalho. Porque o nosso problema hoje, assim como já foi falado aqui, olha que interessante. Para a mulher samaritana, ela estava preocupada com o lugar da adoração. Então ela entendia, quando eu chegar no lugar da adoração, eu vou adorar. E a gente critica ela, só que a gente ainda funilou mais a situação. A gente não acredita que a adoração está ligada a um lugar, mas a um estilo de música. Ainda é possível estar dentro da igreja e não estar adorando. Agora é celebração. Celebração não é adoração, irmão. Reparou essas coisas? Então a adoração precisa ter o fundinho, precisa ter uma luz apagada. Se tiver uma fumacinha, o negócio fica shekinah, aquele negócio envolvendo, aí é adoração. Mas na hora que eu estou celebrando, suando que nem um porco aqui, não é adoração. Porque para ela a adoração estava relacionada a um lugar, então ela entendia, se eu estiver nesse lugar eu estou adorando. Agora a gente diminuiu ainda mais a adoração, falando, não, nem é um lugar, é um estilo. Quando a Carla disse, adoração é um estilo de vida, mas hoje ela se tornou um estilo de música. Então nós precisamos resgatar alguns princípios eternos a respeito da adoração. Primeiro, adoração é um lugar espiritual, amém? Olha que interessante, a mulher está perguntando assim, Jesus, como nós iremos adorar a Deus? Jesus, vocês irão adorar ao Pai. Isso já revela para nós a segunda lição a respeito de adoração. Adoração é para filhos. Porque ela estava preocupada, como nós iremos adorar a Deus? Jesus já fala, não, tá bom, eu vou te explicar. Vocês adorarão ao Pai. Ali Jesus já desconstrói muita coisa. Por isso eu quero que você entenda algo. Adoração não é para órfão, irmão. Só que eu particularmente, toda vez que eu quero entender algo no seu original, no propósito eterno de Deus, eu gosto de recorrer para Gênesis. Principalmente Gênesis 1 e 2, porque ali não tem a influência do pecado, ali não entrou o plano de redenção. Não, ali é o plano original. Deus criou o homem para viver aquilo que nós encontramos 1 e 2. E quando nós queremos entender a respeito de um relacionamento de paternidade, nós precisamos olhar Gênesis 2, que era o relacionamento do homem com o seu pai. Porque a gente não sabe, deixa eu te falar, existem alguns detalhes da Bíblia que passam despercebido. A gente acha que paternidade é algo que começou em Cristo. Não, Jesus veio para reestabelecer aquilo que foi quebrado, irmão. Eu só quero ler um texto para você. Lucas 3:38. Quem gosta de ler genealogia aqui? Levanta a mão. Eu sou crente ao ponto de gostar de ler. Você pulou todas. Já leu alguma inteira, pelo menos, irmão? Aleluia. Tem cada segredo, irmão. Vou mostrar um só para você. Lucas, isso aqui é o final. Lucas
3:38. Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Sabe o que a genealogia nos ensina? Que o relacionamento de Deus com Adão era de paternidade. Porque a gente acha que paternidade é algo da nova aliança. Não, a paternidade sempre foi o propósito original. Então, quando a gente quer aprender a respeito de paternidade, nós precisamos olhar no primeiro relacionamento com Deus, com o homem. Por isso eu quero que você leia um outro texto. A gente vai ler a Bíblia hoje, irmão. Eu não vim aqui para falar o que eu penso. Gênesis 2:15. 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu amo isso aqui, já ministrei isso para os jovens algumas vezes. Porque esse texto é fantástico, porque isso aqui já desconstrói todo o plano do diabo, aquilo que o diabo sopra no seu ouvido. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca o homem no jardim, as primeiras palavras de Deus para o homem é: está vendo todo esse imenso jardim? Coma livremente. E a Bíblia diz que isso é uma ordem. E ordenou Deus ao homem: coma livremente. Essa palavra ordenou é a mesma palavra que é usada para mandamento logo ali na frente. Ou seja, Deus não está dando uma opção para o homem, Ele está dizendo: seja livre. E isso é uma ordem. Parece autoritário, Léo, mas é necessário que a liberdade seja um mandamento. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nos aprisiona não pode ser chamado de liberdade. Deus sabia que nós temos tendência a ter vícios. Nós temos tendência a ser aprisionados na pornografia, na mentira, no álcool, na bebida, no adultério. Então Ele está dizendo: você precisa ser livre. Isso é uma ordem. Não negocie a sua liberdade. Isso é o relacionamento de pai e filho. A gente está construindo aqui. Relacionamento de Adão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a adoração é para filhos. Então vamos entender como um filho se move diante do pai. Não depois da queda. Vamos ver o original, no começo, o que foi criado. Então Deus está falando assim: existe um jardim, seja livre. Isso contraria o que o mundo ensina. Porque o mundo chega para você e fala assim: você é crente, você não pode fazer nada. Desde o início a serpente usa a mesma estratégia. Ela chegou para Eva: é verdade que Deus disse que você não pode comer nada? Ele já traz confusão. E quando ele identificou que a mulher não tinha entendido de forma clara aquilo que Deus tinha dito, ele jogou a tentação. Por isso entenda aquilo que Deus está dizendo toda essa tarde, porque quando o diabo identifica que você não entendeu, ele te derruba. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a adoração é se mover em um ambiente de liberdade em Deus. Uau! Porque a adoração é para filhos. Só que tem uma coisa, Deus continuou, Ele disse: coma de tudo, porém de uma não coma. Existe uma única coisa que você não pode comer, e deixa eu te falar, aquela árvore era fantástica. Por que era fantástica? Porque era através daquela árvore. A Carla disse aqui, no Éden, a adoração se dava por obediência, mas se aquela árvore não existisse, era impossível que existisse obediência. Como obedecer se eu não tenho a oportunidade de desobedecer? O relacionamento de Deus com o homem é um ambiente de liberdade. Então aquela árvore era a única forma do homem demonstrar para Deus o quanto ele amava a Deus. Como? Não comendo. A adoração se dava no Éden pela árvore proibida, irmão, não pelas outras. Adão não adorava quando comia das outras, ele adorava quando não comia que não podia. Isso é adoração. Então, em outras palavras, o que Deus está dizendo? Seja livre, porém me ame. Isso é adoração. Porque adoração é para filho. E filho sabe que em Deus existe liberdade. Porque hoje as pessoas estão dizendo: mas você tem livre-arbítrio. Deixa eu falar para você o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o poder que você tem de desobedecer a Deus. Livre-arbítrio não é liberdade. Liberdade é o perímetro que você flui dentro do amor. Aquilo que fere o amor é livre-arbítrio. Mas isso fere. Então, um relacionamento de pai e filho, uma adoração que Deus espera é que você se mova em liberdade. Que você tenha a liberdade como mandamento. Eu não vou ser preso nesse mundo, eu não vou ser preso nada dessa terra.
E por que você não faz? Porque é pecado? Fala, não, porque eu amo, cara. Não se trata do certo ou errado, e isso é tão verdade que o homem pecou. Deus levanta Moisés e dá para Moisés 10 mandamentos, que depois vai tornar mais de 600 mandamentos, para orientar o povo. Só que daí Jesus aparece em cena e ele diz, qual é o grande mandamento? Jesus não está movido pela lei, Jesus está movido por aquilo que é eterno. Ele diz, ame a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, volta para o Éden, cara. No Éden existe um único mandamento. O primeiro mandamento da Bíblia é, ame a Deus. Seja livre. Então quando Jesus está dizendo, vocês adorarão ao Pai, ele está dizendo, a primeira coisa que você precisa entender para que seja um verdadeiro adorador, é que você é filho. É impossível adorar a Deus como Ele quer ser adorado sendo órfão. Então você não pode sair daqui órfão. Você precisa sair daqui com a convicção da paternidade. Porque a gente acha que falar sobre paternidade é sair gritando para o mundo que eu tenho um pai, que lindo, que romântico é o Evangelho. A pergunta é, dentro de você, o que queima? Será que de fato se sente filho? Eu costumo dizer que a forma mais fácil de avaliar se eu sou filho ou não é quando eu erro. Porque se quando eu erro, eu olho para Deus e eu já não enxergo mais um pai, significa que nunca foi. Nunca foi. Na verdade estava se achando porque estava tudo bonitinho. É fariseu, irmão. Estava tentando conquistar Deus pelas obras. Eu não peco. Quando pecou, fugiu. Por quê? Porque sempre foi órfão. Então Jesus está dizendo, quer adorar como Ele quer ser adorado? Extirpe, arranque esse espírito de orfandade dentro de você. Aprenda a se relacionar como um filho diante do seu pai. Vamos continuar, irmão. Depois a gente vai jogar óleo, a gente vai fazer, mas eu preciso fundamentar você antes. Eu gosto depois eu gosto, mas a gente precisa construir, você tem que sair daqui com entendimento. Então vamos lá. Terceiro, bom, estou conseguindo adiantar, a gente já está no terceiro, cara. Eu estou feliz demais. Não, já foi bastante. Está dando para entender? A gente está indo rápido demais. A gente está batendo, irmão, deixa eu falar algo aqui. A gente está batendo em princípios, crendo que você já é maduro o suficiente para entender. Então a gente está eliminando um pouco de aplicações, da parte prática, porque a gente acredita que você já está pegando e já está entendendo. Por isso que é para a gente ganhar tempo. Amém? Mas se estiver indo rápido, você levanta a mão. Mas depois, se você quiser o estudo, você pede que eu mando para você também. Terceira lição. Entenda a palavra, não é adoração. O adorador precisa ser verdadeiro. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Eu acho fantástico a expressão verdadeiros adoradores. Carlão, sabe por quê? Se Jesus falou que existem os verdadeiros, é porque tem os falsos, irmão. É igual Paulo dizendo, eu combati o bom combate, porque existe um mau combate que não deve ser combatido. Então se Jesus está dizendo, existe os verdadeiros, é porque tem os falsos. Então, abre comigo aí em Gênesis 18, 20. Deixa eu explicar para você o que é ser um adorador falso. Gênesis 20, 21. Aliás, 18, 20 e 21. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu poder tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Uau! Eu acho interessante a forma que Deus coloca para Abraão. Ele está dizendo, o clamor de Sodoma e Gomorra subiu. Que foi quando Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E ele está conversando com Abraão, ele falou assim, existe um clamor que subiu até a mim. Mas é interessante que quando o clamor sobe diante de Deus, Deus não traz juízo e nem bênção.
Deus está dizendo, subiu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer para conferir se aquilo que subiu condiz com aquilo que vive. Porque a gente precisa entender que a gente não engana a Deus, irmão. Adoração não é isso aqui é o momento que eu entrego a minha adoração, é diferente. O momento de entrega de adoração e o momento de adoração são dois momentos diferentes, entende? A adoração eu construo, para que quando eu chegue aqui, eu coloco ela dentro de um envelope, espiritualmente falando, irmão, estou falando de dízimo agora não, coloca ela no envelope e fala, Jesus, está aqui minha adoração. Aí sabe o que Jesus olha? Ele olha, a adoração tá linda, mas deixa eu ver se vive aquilo que adora. Porque a gente precisa entender que a adoração verdadeira não é o que você faz no domingo, mas é viver na segunda aquilo que cantou no domingo. Isso é adoração. Deixa eu colocar algo para você aqui. Isso aqui é fantástico, ó. A palavra clamor aqui no original é zaak. Sabe o que significa essa palavra? Que foi traduzido como clamor? Grito. Então Deus está falando, subiu um grito. Chegou um grito aqui. Sabe o que significa? O que diferencia? Deixa eu não falar bobagem para você. O que diferencia uma adoração de um simples clamor, de um simples grito, não é o que sobe, mas é o que vive. Porque se não vive, tudo aquilo que a gente faz aqui é só grito diante de Deus. Ele estava assim, um grito subiu. Pode ser que seja adoração, mas o que vai determinar se não é o que gritou. Não é o barulho que fizeram. É aquilo que vivem na semana. A pergunta é, o que você tem vivido na sua semana? Para chegar aqui e querer levantar sua mão. Quem é você no seu trabalho para chegar aqui e querer levantar sua mão? Ainda bem que Deus não está dando mais uns raios. Mas eu falei aqui no domingo para os meninos. Eu sou da época que o instrumento dá choque, irmão. Lembra? O instrumento dava choque pelo menos quando estava em pecado. Agora nem choque dá. Jesus, que comece a dar choque de novo, em nome de Jesus. Eu quero ver subir aqui, pegar o microfone e tomar choque, irmão. Vai ser top. Eu já vou olhar de baixo e falei, eu sei. Não vou falar nada, eu falei, eu sabia, eu já entendi. Porque parece que não há mais responsabilidade, não há mais peso. O Udo estava falando aqui a respeito de Jacó, que colocou as varas diante das ovelhas. É interessante que as ovelhas, elas vinham para se alimentar. Mas quando elas se alimentavam, elas não se reproduziam segundo aquilo que comiam, mas segundo aquilo que olhavam. Aquele que está no altar não simplesmente dá o alimento, é a vara, é o modelo que as pessoas irão olhar e reproduzir. É por isso que Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. Ele não disse quem me ouve, apesar de pregar muito. Porque aquilo que eles veem revela o Pai, não aquilo que você fala ou canta. Porque elas vêm para a igreja para comer. Mas quando elas vêm, nós somos como Jacó, que coloca aquelas varas diante das ovelhas e fala assim, reproduzam, segundo aquilo que viram. Isso é adoração. Sincera, verdadeira, mas Jesus está dizendo, existem os falsos. Quem é o falso? É aquele que canta, mas não vive, aquele que prega, mas não vive. Esse ele não procura, meu irmão. É interessante a gente olhar. Deixa pra gente falar isso depois. Isso aqui é importante. 4. Olha, a gente está no 4, irmão. Jesus está me ajudando hoje, hein? Está sendo fiel, aleluia. Porque tem 15 páginas, irmão. Não era brincadeira não, é verdade. A gente já foi metade. Num dia comum, é 2h30. Mas a graça de Deus está nesse lugar, meu irmão.
Está vendo? Você está querendo ir embora. Aí Jesus já vai, prega logo. Mas eu vou segurar você ainda aqui. Daqui a pouco, né, vai fechar a porta. Falar, quem quer sair, sai. Mas quem ficou, ficou. Vai fugir mais. 4. Parece tão óbvio. Mas vamos lá. O Pai procura adoradores e não adoração. A gente acha que Deus está procurando adoração. Adoração Ele tem no céu, irmão. O tempo todo, não para. Ele não tem tempo para ficar prestando, não está me adorando. Não precisa. O que Ele está procurando é adoradores. Sabe por quê? Porque a adoração fala a respeito de resultado. Deus não está procurando o seu resultado. Ele está procurando um indivíduo. Ele está procurando por uma pessoa. E não por aquilo que você pode dar. Mas a gente vai entender isso aqui já. Preciso ler 2 versículos com você para a gente entrar num assunto aqui interessante. Gênesis 2,17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus já tinha anunciado. Se você comer, não tinha acontecido nada de errado ainda, mas Ele disse: se você comer, você morre. Gênesis 6,3: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Em Gênesis 2, Deus estava anunciando: se fizer, vai morrer. O homem peca. Deus aparece de novo em Noé e diz: o meu espírito não estará mais em cima, agindo. Existem várias versões, mas a ideia é: Ele não mais governará o homem. Naquele momento a promessa se cumpre. Deus arranca do homem o espírito. Porque a Bíblia vai falar que Deus está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deixa eu tentar explicar algo para você. Quando em Gênesis 6 Deus remove o espírito, naquele momento começa a busca e a procura de Deus por adoradores que adoravam em espírito. Porque a gente acha que a adoração em espírito está relacionada a um ato, a um estilo de vida. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Faz 4.000 anos que o Pai procura alguém que se relacione com Ele em espírito. O homem não podia porque estava morto. A gente acha que Jesus fala de coisas pequenas, irmão. Jesus não fala de coisas pequenas. Jesus não está falando sobre uma adoração de um ato, de um culto. Jesus está falando de coisas maiores, ainda que ela não tenha entendido. Mas Ele está dizendo: a adoração que o Pai procura é aquela que vocês ainda não podem dar. Porque no momento da conversa Ele diz: vocês estão mortos. Por isso o Pai procura. Não por adoração, mas Ele procura por pessoas que podem se relacionar com Ele debaixo de uma nova natureza. Deixa eu continuar lendo com você aqui. João 3, verso 3. João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Mas antes de a gente entrar na questão do adorar em espírito, entendendo que a adoração em espírito fala a respeito de um novo nascimento. Adorar em espírito é tudo aquilo que eu faço dentro do novo nascimento em Cristo, no Espírito. É impossível, Léo, adorar a Jesus ou adorar a Deus da forma que Ele quer receber, debaixo de uma natureza velha, debaixo de uma natureza caída. O problema é que a gente faz o que quer lá fora, vive como um Adão,
e chega aqui e quer se relacionar como se nada tivesse acontecido. Não importa o quão lindo foi a sua entrega, o quão lindo foi a sua adoração, está morto. Não é esse que eles procuram. Não é esse tipo de gente que Deus está procurando. Ele está procurando pelos vivos. Mas aí Jesus vai falar a respeito do nascimento do Espírito, mas antes ele vai falar a respeito do nascimento das águas, ou do nascer de novo. Só que algo que é interessante, a palavra de novo, porque Jesus, aquele que não nascer de novo, sabe essa palavra? No português ela é terrível, mas quando a gente vai para o original, essa palavra significa, anotem, significa lugar mais alto. Vou ler 2 textos com você, que é usada a mesma palavra no original, para você entender. João 19:11. Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Essa palavra de cima é a mesma palavra que foi usada para de novo. Ou seja, ele não está falando a respeito de nascer do ventre, ele está falando, você precisa nascer do alto. Você precisa nascer daquilo que vem de cima. Porque alguns teólogos acreditam que Jesus estava falando a respeito do nascimento do ventre. Até por conta da resposta de Nicodemos, como eu vou voltar para o ventre, então fica essa ideia será que Jesus estava falando do ventre ou do batismo de João? Outro texto que usa essa mesma mensagem, essa mesma palavra. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Essa palavra do alto é a mesma palavra. Então quando Jesus está falando, é preciso nascer de novo, ele está falando a respeito, é necessário que você nasça, um nascimento que vem do alto, que vem de cima, de coisas maiores, não se trata de algo dessa terra. Porque daí Jesus, o que ele está falando? Jesus está apontando para o batismo de João, irmão. Só que tem uma coisa, Jesus disse, é necessário que você nasça da água. Mas quem nasce da água, pode ver o reino. Mas a ideia não é que você simplesmente veja o reino. Depois ele continua, aquele que nasceu da água e do Espírito, esse pode entrar no reino. A gente entende que é uma construção. Primeiro eu nasço da água. O que significa nascer da água? É um batismo de arrependimento. Jesus está dizendo, existe um batismo do Espírito para você. Existe o batismo não, o nascimento do Espírito. Mas para que você prove desse nascimento do Espírito, antes é necessário que você passe por um tempo de arrependimento. Bom, deixa eu falar, o batismo que a gente faz, isso aqui não é místico, isso aqui é só um ato. Para mostrar aquilo que já aconteceu internamente, não é o batismo que salva. É o arrependimento, é a confissão dos pecados, é aceitar aquilo que Jesus fez. Não. Eu batizei porque eu ainda estou pecando, porque nunca se arrependeu no coração, irmão. A água não é mágica, não. Pode pegar de Israel, pode pegar onde você quiser, irmão, não vai adiantar nada. Não resolve, porque algo precisa acontecer dentro de você. Então Jesus está dizendo, para que você nasça do Espírito, antes você precisa provar de um arrependimento genuíno. Porque é impossível se tornar o adorador em espírito sem que antes eu passe por arrependimento. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio aqui que você pode até assustar. O fato de você orar pelas pessoas, ministrar e as pessoas receberem, isso não significa que você está vivo, significa que Deus ama o povo. É por isso que você vê as igrejas que pregam um monte de doideira por aí fora, e vende a pastora, e parece que Deus ainda abençoa o povo, cara. Mas por quê? Mas porque não é por conta do pastor, é por conta da misericórdia. Então não acredite que o fato das pessoas estarem recebendo algo significa que você está vivo. Às vezes Deus só está tendo misericórdia daquele que você está servindo mesmo. Deus usou Eli para levantar Samuel. Para usar eu e você é fácil. Porque Eli era terrível, irmão. Se trata que está vivo. Não existe outro caminho, se não provado arrependimento, nunca irá provado o nascimento do Espírito. Nunca se tornará, a gente fala muito sobre João 4. Os adoradores em espírito. Não, adorar em espírito não é algo tão simples assim. Não é um ato, não é um movimento, é um estilo de vida, é uma nova natureza. É viver
como quem sabe que é filho, irmão. Porque quando nós nascemos de novo, nós estamos sendo restaurados ao plano original. Entende isso ou não? E no plano original eu me movia como filho. Adoração não está relacionada a nada que você possa fazer, meu amigo. Sei que você veio aqui para aprender a adorar a Deus. Quer aprender a adorar a Deus? Muda de vida, cara. Vou mudar a colocação, muda de vida não. Morre, cara. Porque não serve, em você não tem nada que serve. Ele está querendo matar você, por isso nascer de novo. Não é mudar, não, é morre. E deixa que Cristo nasça em você. Deixa que uma nova natureza nasça em você. Como você quer adorar a Deus em espírito se você tem práticas do homem morto, do homem caído? Não faz sentido, não cabe. Vou falar. Já parou para prestar atenção que a maioria das pessoas aqui gasta metade do louvor só pedindo perdão? Você não consegue nem desfrutar do culto, porque as 3 primeiras músicas você está pedindo perdão. A hora que você falou, já pedi perdão de tudo, acabou o louvor. Esse culto está indo muito rápido. Sei que está pecando demais, cara. Daqui a pouco vai ter que ter 10 músicas para dar tempo de você pedir perdão de tudo. Pô, já vem pedindo no caminho, então, para nós ganhar tempo. Porque senão atrapalha. Aí acontece o que o Tiago estava falando aqui. Nossa, lá o ministro não conseguiu conduzir. A culpa é do ministro. Você vem carregado para a igreja. E a culpa é do ministro. As meninas da dança. Tudo travada. Não senti nada. Você tinha que sentir arrependimento. Mudar de vida. Bom, existem 2 naturezas, Adão e Cristo. Não existe 3. A gente define várias naturezas. Isso aqui é o desviado, isso aqui é o recém-convertido, isso aqui é o divorciado, isso aqui é o viúvo. Não, existe 2 grupos de pessoas, Adão e Cristo. Isso fala a respeito de 2 naturezas. Ou você é uma ou é outra. Ou você se move debaixo da natureza de Cristo ou da de Adão. Não tem outra. Adão é morto, Cristo é vivo. Simples assim. Quer adorar? É vida, é andar como quem entende que já está vivo. Mas para que encontre a vida, existe o caminho, é o primeiro batismo. Porque ele diz, quando você está passando por esse, você enxerga, mas quando você termina esse processo, você entra. Existe vida, porque é interessante você pegar algumas versões do texto que a gente leu de Gênesis 6:3, que vai falar, o meu espírito não mais vai guerrear, contender com o espírito do homem, porque ele é carnal. Porque depois da queda foi exatamente essa movimentação, uma guerra entre carne e espírito. Deus falou, se o meu espírito ficar lá, ele mata o homem. Eu vou remover, eu vou resolver o problema do pecado, depois eu devolvo a vida para ele. Porque não havia mais espaço para o espírito no homem morto, no homem caído, porque o espírito é a vida de Deus. Está dando para entender? Mateus 3,16. Que a gente precisa entender, irmão, que nascer do Espírito é estar reconectado de novo com Deus. Simples assim. E a partir do momento que eu estou reconectado de novo com Deus, a minha vida é uma vida de adoração em verdade. Perdão, em espírito. Verdade é uma outra história que a gente já vai entrar já. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus, ele é um modelo. Por que Jesus foi batizado na água? Para te ensinar o caminho, cara. Então Jesus, mesmo sem pecado, passou pelas águas para mostrar para você que você precisa se arrepender. E assim que ele sai das águas, ele recebe o Espírito. Ele recebe a vida de Deus, e juntamente com a vida ele escuta uma voz. Você é meu filho. Porque a
paternidade é reestabelecida quando você entrega a vida para Cristo. Quando você decide se arrepender dos seus pecados e você entrega a sua vida a Ele e fala assim: eu não aguento mais. Junto com a vida vem a paternidade de Deus. Olha que texto interessante, Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares, ao lugar que Ele disse que teria para você, irmão. Ele disse: eu estou indo para a cruz, e eu vou te dar lugar, para que você esteja onde eu estou. É isso que Efésios está falando. E juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nela. Sabe o que é andar no Espírito? É saber que eu faço boas obras não para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Isso é viver no Espírito. É entender que toda a minha movimentação é diferente. E esse mundo não entende. Por isso o outro texto que nós lemos vai falar assim: assim como você ouve o vento, escuta a sua voz, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai, assim é todos os nascidos do Espírito. Ele está dizendo, as pessoas até te veem, mas não entendem a sua movimentação. Não sabe de onde você veio, não sabe para onde você vai, só sabe que você está aqui pregando o Evangelho. Eles te ouvem, mas a movimentação daqueles que é nascidos em Cristo, ninguém conhece. Isso é nascer do Espírito, isso é viver em adoração, irmão. Quero só, antes de a gente continuar, porque depois a gente vai entrar na ideia do adoração em verdade. Mas tem um paradigma que a gente precisa desconstruir aqui. Porque a gente acredita, irmão, que o fato de eu não receber... Já ouviu aquela pessoa falar assim: irmão, eu não tenho o Espírito Santo ainda. Mas por que ela diz isso? Porque ela não ora em línguas, porque ela não tem os dons, porque ela não recebeu a evidência, o batismo do Espírito. Então a gente acha que existe crente que não tem o Espírito. Deixa eu falar, isso é mentira. A gente precisa entender a movimentação do Espírito Santo de Deus no homem. A movimentação do Espírito Santo de Deus no homem, ele acontece em dois momentos. Por isso eu quero ler um texto com você. João 20:21. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoar os pecados, são-lhes perdoados. Mas se o restiverem, são retidos. Sabe o que é mais interessante? Isso aconteceu depois da crucificação. Porém, antes do Pentecoste. Houve um intervalo. Porque a gente acha que a liberação do Espírito só aconteceu em Atos 2. Não, assim que Jesus ressuscitou, quando ele encontra os discípulos pela segunda vez, a Bíblia diz que ele sopra o Espírito sobre eles. E eles foram cheios do Espírito. Essa é a primeira movimentação do Espírito no homem. Assim que você aceita Jesus, o Espírito já vem sobre você, irmão. Antes mesmo do batismo, já existe uma porção do Espírito que vem sobre você, porque senão seria impossível você viver. Seria possível você estar reconectado com Deus. O Espírito é aquilo que reconecta você com Deus, é o que Romanos vai dizer. Ele clama: Abba, Pai, do meu Espírito dentro de mim. Então, quando Jesus morre, ele já libera o Espírito. Não liberou antes porque ainda estávamos condenados. Quando ele resolveu o problema da culpa, do castigo, ele disse: vocês já podem viver de novo. Aceitei a Jesus, é instantâneo, existe vida de Deus em você. Só que é interessante que esta vida que foi liberada
não autorizou eles a cumprirem o ID. Você vai perceber que nenhum dom veio sobre eles. Eles estavam vivos, estavam reconectados com Deus, porém eles não tinham dons. Por isso, logo depois, Jesus disse: permaneçam, pois, em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Essa é a segunda movimentação do Espírito. A primeira, ela te reconecta com Deus, e nada acontece de forma externa. Isso te liga de novo ao seu Criador. Mas mesmo eles já tendo recebido o Espírito, porque Jesus soprou o Espírito neles, Jesus sabia que eles tinham. Jesus está dizendo assim: vocês não estão prontos. É necessário que vocês esperem a liberação da promessa do meu Pai. É algo que a gente precisa entender sobre esse primeiro movimento do Espírito. Porque Jesus disse, ele já tinha soprado: permaneçam, pois, em Jerusalém. Sabe o que a gente entende sobre esse primeiro momento do Espírito na vida do homem? É ele que te faz permanecer. Ele que te faz ser firmes, inabaláveis, como a Carla estava falando no início. Porque você já tem a vida de Deus, então você consegue suportar as crises, os dramas do homem, os problemas. Mas tem uma coisa: você não está liberado para o ID. Você não está liberado para cumprir a missão que Deus te deu. Você está aqui e Ele diz: você vai conseguir permanecer. É por isso que você vê um monte de crente no banco da igreja, irmão. Fala, como que esse camarada não desvia? Ele não faz nada. Não, ele tem um Espírito Santo de Deus que faz com que ele permaneça. Mas eu acredito que se você está aqui é porque você quer ir mais. Porque você quer fluir nos dons, porque você quer colocar a mão sobre os enfermos e ver eles sendo curados, porque você quer expulsar demônios. Pelo menos se isso não queima no seu coração, não sei o que você está fazendo aqui até essa hora, não. Porque eu, particularmente, eu queimo e ver o sobrenatural de novo fluindo na nossa geração. Ou você acha que Deus amava mais a Paulo, mais a Pedro, que... Esses dias eu entendi algo. A gente costuma dizer, irmão, que a sombra de Pedro curava nada. O que curava era a sombra do onipotente. É a sombra dele que cura. É que Pedro estava cheio da presença, irmão. O lenço de Paulo curava. Não, é o manto de Cristo que cura, irmão. Mas é que Paulo estava cheio de Cristo dentro dele. A questão não é que Deus amava mais a Pedro, é que Pedro amava mais a Deus. Porque Ele te ama da mesma forma. O que estava disponível para eles está disponível para você. O problema é que a gente se acostumou a fluir naquilo que é natural. A gente se acostumou com essa primeira porção do Espírito. Porque essa porção, irmão, é liberada assim que você aceita Jesus. Só que aquilo que é mais profundo é necessário que você busque. Ele está dizendo: permaneça e orem, busque até que do alto vocês sejam cheios. A gente não quer orar, a gente acha que tudo é graça, tudo é dado, tudo não, vai lá. Assim, não, cara, você já está reconectado com Deus, eu já fiz tudo que eu poderia fazer, o que vai acontecer daqui para frente depende de você. Já restaurei o plano original, você é filho de novo, mas se você quer fluir nos dons, se você quer fluir no sobrenatural, existe um preço. Existe algo que você precisa fazer, existe algo que você precisa caminhar. Se a gente entendesse isso aqui ia ser bacana. Por que eu estou falando sobre isso? Vou achar aqui. Jesus, ele continua. Ele diz: é necessário que vocês adorem em espírito, mas também é necessário que vocês adorem em verdade. São duas movimentações diferentes. Para adorar em espírito, Léo, eu preciso da primeira porção do espírito, é aquela que me reconecta com a vida, com o Senhor. Mas para que eu adore em verdade, isso exige que eu mergulhe no espírito em um nível mais profundo. Porque eu vou explicar para você o que é adorar a Deus em verdade. Isaías 6:1. Sexta lição: adorar em verdade. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, e o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou em teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto é que quando o profeta tem a visão daquilo que estava acontecendo no céu, sabe o que estava acontecendo? Os anjos estavam diante de Deus, Léo. Só que sabe o que a Bíblia diz? Que eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A minha pergunta para você logo de cara é se eles estavam diante de Deus, porque eles não adoravam a Deus. Eu estou com o homem aqui, e eu estou falando a respeito da grandeza de Deus para o outro. Aqui a gente tira o que é adorar a Deus em verdade. Porque adorar em Deus espírito é o meu relacionamento meu com o Senhor. Sabe o que é adorar a Deus em verdade? É revelar a glória daquilo que eu vi para alguém. É quando eu revelo o Senhor para as pessoas. Então eles estão diante de Deus e falando para Ele: Ele é santo, Ele é grande, Ele é poderoso. Isso é adorar a Deus em verdade. A pergunta é: qual foi a última vez que as pessoas entenderam a grandeza de Deus através da sua vida? Qual foi a última vez que as pessoas falam assim: esse Deus é poderoso? Por que você está dizendo isso, irmão? Porque olha o que Ele fez através de você. Isso é adorar a Deus em verdade, irmão. É manifestar aquilo que já foi estabelecido no céu, na terra. O que já foi estabelecido no céu? Eu falei esses dias de um culto, até desliguei a câmera sábado aqui. E eu disse algo mais ou menos assim, eu disse: Jesus não vai mais curar ninguém. Jesus não vai mais salvar ninguém. Jesus não vai mais libertar ninguém. E esse mesmo olhar que você está olhando para mim, olharam para mim no sábado. Mas sabe por quê? Porque Ele já fez isso há 2000 anos atrás. Jesus já curou, Jesus já libertou, Jesus já salvou. Ele só precisa de alguém que estabeleça na terra aquilo que já está estabelecido no céu. A Bíblia diz que Ele já levou sobre si todas as enfermidades, não algumas. Mas a pergunta é: por que os milagres sumiram da igreja? Porque não tem ninguém disposto a mergulhar em Deus, irmão. Porque a gente acha que tudo agora é Deus que vai fazer. Não, existe algo que você precisa fazer. Existe a sua responsabilidade diante dessa chamada. Por que alguns vivem mais profundo e outros não? Porque eles são queridos? Não, porque eles entraram em Deus. Eles buscaram o Espírito Santo de Deus. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui já expulsou um demônio aqui? Já, né? Quem aqui já orou por um enfermo e ele foi curado? Por que diminuiu as mãos, irmão? O que mudou? Porque o mesmo Jesus que falou assim: vocês irão expulsar demônios, Ele disse: vocês irão curar os feridos e ressuscitar os mortos. Por que as libertações a gente vê e as curas não? Sabe por quê? Porque um dia te ensinaram que você tem autoridade para expulsar demônio, mas nunca te ensinaram que você tem autoridade para curar enfermo. Isso é uma verdade estabelecida dentro de você, mas hoje eu quero colocar uma outra verdade dentro de você. Você foi chamado para fluir no sobrenatural, irmão. Você foi chamado para fluir em ambientes que ninguém ainda fluiu, mas quer viver isso? Entre em Deus como ninguém nunca entrou. Não vai viver se não pagar o preço para estar nesses ambientes. Eu tinha um monte de coisa para falar aqui, eu vou deixar para lá. Tinha mais 5 tópicos ali, vou deixar para lá.
Só falando a respeito da visão de Isaías. Depois vocês pegam o estudo, eu mando lá para vocês. Bom, Deus está chamando uma geração para fluir no sobrenatural. Meu Deus, cara. A gente dá glória a Deus na igreja, mas na primeira enfermidade a gente toma remédio. Não estou falando nada contra o remédio. Eu tomo remédio também, mas depois de orar. Porque o Senhor se tornou a última opção. Mas Ele diz, me coloque em primeiro, que as outras coisas eu coloco. Fala, Jesus, eu vou orar, se o Senhor não quiser curar, aí o problema é seu, aí eu tomo remédio, mas eu oro. O problema é que a gente vai no médico, a gente faz isso, a gente faz aquilo, fala, não deu certo, vamos procurar o Senhor, vamos. É a última opção. Ele precisa ser a primeira. Não tem um problema, irmão, com essas coisas. Não tem um problema. Mas sabe qual que é a questão? A gente aprendeu a fazer, a gente aprendeu a se mover naquilo que é natural e chamamos isso de obra de Deus. Mas quando Jesus foi questionado a respeito de como fazer a obra, sabe o que Jesus disse? A obra de Deus é esta, que creiais naquele a quem por Deus foi enviado. Sabe o que é a obra de Deus? É crer no Filho. Sabe por que Jesus disse isso? E Jesus não estabeleceu uma movimentação terrena? Porque a gente ia fazer aquilo achando que estava realizando a obra. Então quando Jesus foi responder, Ele disse, a obra é crer. Sabe por quê? Porque fazer a obra de Deus existe uma movimentação terrena, mas uma movimentação espiritual. Então Ele está dizendo, para que vocês vivam a obra de Deus, vocês precisam se mover em dois ambientes, o natural e o sobrenatural, por isso crer. O problema é que a gente deixou de crer e a gente só consegue se mover no natural. Irmão, dá para tocar sem Deus, cara. Dá? Eu sei que dá, eu já toquei. Dá para pregar sem Deus. Pega um cara que é um coach, o cara pega isso aqui, ele prega muito melhor do que eu, cara. Dá uma semana ele com o esboço, o cara faz um regaço. No final está todo mundo aqui, aceitando Jesus. Sabe as técnicas para alcançar a sua emoção, ativar os gatilhos da mente, o cara sabe. Dá para dançar sem Deus, mas não dá para fluir no sobrenatural sem Ele. Não dá. Então a obra de Deus é esta, creiam. Tudo aquilo que eu faço porque eu creio é obra de Deus. Porque eu posso estar pregando e nunca ter feito a obra. Eu posso estar tocando e nunca ter feito a obra. Porque a adoração em verdade é revelar a glória de Deus na terra, irmão. Primeiro eu me ligo com Ele, isso é adoração em espírito. Agora eu estou aqui diante dEle. Mas quando eu estou diante dEle, eu pego aquilo que enxergo e manifesto na terra. Mas essas coisas sumiram. Hoje está confortável demais. Vou até tirar o esboço aqui. Olha que interessante, irmão. Marcos 16, 17. A gente entrou em outro esboço aqui. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não se fará mal. E se puserem a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Olha que simples. Aí Jesus está dizendo, a obra é crer, mas quando eu creio, existem sinais que me acompanham. Então a minha pergunta, que você não precisa responder, quais desses sinais têm acompanhado o seu ministério? Porque isso é evidência. Isso aqui, a gente acha que dom de cura, aliás, que cura é um dom, mas aqui ele está falando assim, é um sinal. É a unção do crente. O que é a unção do crente? É a unção de todo aquele que crê. Todo aquele que crê pode expulsar demônios, todo aquele que crê pode curar enfermos, todo aquele que crê, se comer algo que vai lhe fazer mal, não vai fazer mal. Isso é só um sinal.
Mateus 17. Preciso ler isso aqui, a gente vai encerrar e a gente vai orar. Quando eles chegaram para junto da multidão, o homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga-me o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudermos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois se em verdade lhe digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e este mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de jejum e oração. Meu irmão, eu não vou entrar muito nisso, porque nós estamos preparando um dia para pregar só sobre isso no culto. Mas quando Jesus, ele está voltando do Monte da Transfiguração, ele tinha subido com 3 discípulos e 9 tinha ficado. Quando ele volta, chega um pai desesperado e fala assim: ó, meu filho está doente, ele é lunático, e eu pedi para os seus discípulos ajudarem, e eles não puderam fazer nada. Jesus fala: que geração perversa e incrédula. Até quando terei de suportá-los? Suportá-los é no sentido de carregar. Até quando eu terei que carregar vocês? Como criança, vocês nunca irão andar, vocês nunca irão crescer. Tragam-me o menino. Trouxeram o menino, Jesus ora, o menino é curado, expulsa o demônio. Aí a Bíblia diz que em um outro momento, em particular, os discípulos perguntam: por que razão não pudemos expulsar o demônio? Mas sabe o que é interessante? Aqueles discípulos já tinham tido experiências com demônios, mas nesse caso a Bíblia vai colocar sobre um caso muito específico. O menino era lunático, ou seja, era algo que eles nunca tinham lidado. Era um tipo de situação que eles não tinham se deparado. Quando se depararam com aquilo que era novo, não conseguiram se mover. Então eles perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus responde: por conta da pequenez da vossa fé, ou em outras versões, por conta da incredulidade do seu coração. E Jesus conclui: mas eu te digo que esta casta de demônios só sai mediante jejum e oração. A gente sempre acreditou que Jesus estava falando a respeito da casta do menino, mas Jesus não disse aquela casta, ele diz esta casta. Que casta é essa? Que mantém os discípulos na incredulidade. Ele deu o diagnóstico: se vocês tivessem fé, vocês dariam ordem às montanhas. Quando a gente vai para a cultura judaica, a montanha vai falar de algo que é imutável, algo que é impossível de mudar. Jesus está falando: sabe aquela causa que é impossível? Se vocês crerem, elas irão ser transformadas. Mas vocês precisam orar como quem já sabe que recebeu. Então Jesus está dizendo: para que vocês se livrem dessa incredulidade, não se trata do menino, se trata de vocês. Para que vocês fluam no sobrenatural, ele deu 2 chaves: jejum e oração. De uma forma bem rápida: jejum. Um dia chegaram para Jesus, eu não vou nem ler, irmão, para a gente ganhar tempo. Um dia chegaram para Jesus os discípulos de João Batista e falaram: Jesus, nós e os fariseus jejuamos muito, mas percebemos que os seus discípulos não jejuam. Em resposta a esse questionamento, Jesus disse: pode os convidados da boda jejuar enquanto o noivo ainda está presente? Chegará o tempo que o noivo será tirado e eles terão que jejuar. Essa primeira parte é fácil de entender. Jesus está dizendo: eu estou aqui. Não há razão para eles jejuarem, eles estão debaixo do meu manto, debaixo da minha palavra, da minha autoridade. Eles se movem não por eles, mas porque eu estou aqui. Mas chegará um dia que eles terão que jejuar. Aí Jesus usa um texto para explicar o motivo pela qual eles terão que jejuar. E a gente sempre usa esse texto fora de contexto. Jesus disse: eles terão que jejuar, sabe por quê? Porque ninguém coloca remendo de tecido novo em vestes velhas, porque senão o buraco fica muito maior e se perde os dois. Ninguém coloca odre novo, aliás, vinho novo em odre velho, porque senão se rompe o odre e se perde o vinho e o odre. Isso aí é a resposta de Jesus. Diego, você vai ter que jejuar, porque ninguém coloca vinho novo em odre velho. Fala: Jesus, se o senhor for um pouquinho mais claro, vai ser top. Mas sabe o que Jesus estava dizendo? Ele está dizendo assim: ó, ninguém em sã consciência coloca algo novo naquilo que é velho. Mas sabe o que Deus estava prestes a fazer, irmão?
Exatamente isso. Deus estava prestes a colocar a essência nova do alto naquilo que é velho, porque você ainda não recebeu um corpo glorificado. Você ainda está debaixo de uma carcaça velha. Jesus recebeu um corpo glorificado, sem contaminação, sem inclinação para aquilo que é mal. Você ainda está na terra. Enquanto ainda não passarmos pela morte, não iremos provar desse novo corpo. E Jesus está dizendo, eu não terei tempo de esperar você receber uma nova estrutura. Por isso vocês terão que jejuar. Porque o jejum tem o poder de manter, de preservar o odre velho como se fosse o novo. Ele está dizendo, quando você jejua, você está preparando o odre para que ele receba aquilo que é do alto. Você está preparando a estrutura para fluir naquilo que é sobrenatural. A primeira lição de Jesus é, jejue, prepare o odre. Quer fluir no sobrenatural? Quer fluir naquilo que é novo? Quer se mover em cura, em milagre? Primeiro passo, jejum. Aí ele continua, e fala assim, e oração. Mas não é qualquer tipo de oração. Quando a gente vai ler a carta de Judas, penúltimo versículo, livro da Bíblia, tem um capítulo só. Quando chega no verso 3, ele diz, quando fui escrever para vocês, eu senti a necessidade de exortá-los a guerrear pela fé. Ele está dizendo, cara, era o primeiro século, ele já estava exortando o povo a lutar pela fé, porque o povo já tinha abandonado a fé. Você imagina agora, os caras tinham acabado de ver tudo ali, os caras já tinham se perdido, e falou assim, vocês precisam guerrear pela fé. Mas algo que você precisa entender da Bíblia, que a Bíblia nunca te fala para fazer algo sem te ensinar o caminho. É necessário que ele mostre. Então do verso 4 ao verso 16, ele vai dar o motivo porque você precisa guerrear pela fé. Mas não te ensina como. Aí ele vai falar dos que se desviaram no deserto, ele vai falar do diabo, ele vai falar sobre um monte de questão porque você precisa lutar. Quando chega no verso 17, ele te dá o segredo. Mas vocês, meus amados, edificando-se na santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aí a pergunta é, o que é orar no Espírito? Porque ele está dizendo que orar no Espírito edifica a fé, edifica a si mesmo. Quando Paulo vai falar a respeito de oração, ele vai falar a respeito da oração em línguas. Ele fala assim, aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Se a oração em línguas edifica a si mesmo, e se a oração no Espírito edifica a si mesmo, o que eu entendo? Ambos estão falando da mesma coisa. Então Jesus está dizendo, quer fluir no sobrenatural, irmão? Você precisa ter uma prática de vida, você precisa jejuar e orar em línguas. Porque daí você arranca de você esse espírito de incredulidade que te impede de fluir no sobrenatural. Porque uma subjuga a carne e outra eleva o espírito. Então precisa ser esse equilíbrio. Na mesma medida que eu mato a carne, eu cresço no espírito. Porque a carne ela não consegue se mover no sobrenatural. A carne não consegue se mover naquilo que é transcendente. Ela só consegue se mover naquilo que ela enxerga. Então Deus está dizendo, existe algo mais profundo e já foi estabelecido no céu, cara. A gente está pedindo para Deus curar aquilo que Ele já curou, para Deus libertar aquilo que Ele já libertou. É por isso que Tiago disse aqui a respeito das manifestações. A terra clama manifestação dos filhos e não de Deus. A terra não está esperando que Deus se manifeste. O livro que a gente leu diz que toda a terra já está cheia da sua glória. O que ela precisa é de filhos que manifestem essa glória. O mesmo Deus que está aqui, Ele está no bar, está no motel, Ele está em todo lugar. A diferença é que lá não tem ninguém que manifeste. Toda a terra está cheia. Mas como eu vou manifestar a glória de Deus se eu não creio? E como eu vou crer se a carne grita dentro de mim, eu não subjugo a carne, eu não mato a carne, se eu não oro no Espírito? Bom, Deus está chamando uma geração para fluir no sobrenatural. Porque eu não sei se você percebeu, as trevas estão avançando. Mas para a mesma medida de trevas, existe uma medida de luz sendo liberada. Existe uma medida de glória. Nunca vai haver tantos sinais, irmão. Deus quer liberar sinais. Deus sempre se revelou em grande glória. Não é agora que Ele vai se esconder. Deus está clamando hoje, falando assim, eu preciso de alguém que se entregue. Alguém que entre no Espírito, alguém que decida mergulhar nele. Mas a gente não quer pagar o preço, porque jejuar e orar é terrível demais. Ou parece ser simples demais. Mas você não pode ser tão simples assim. Tem que ter algo mais místico, algo mais... Não, precisa ter a rosa ungida. Precisa ter um negócio... Precisa ter a areia de Israel, porque não pode ser tão simples dessa. Jesus falou assim, se eu orar, você se edifica? Não pode ser. É
muito fácil, só isso. Vai orar em língua 5 horas para você ver se é fácil. Vai lá jejuar uma semana, 3, 4 dias para você ver se é fácil. Porque a gente faz aquele jejum do meio-dia às 3 da tarde, aí é fácil mesmo. Isso aí não é jejum de crente não, irmão. Jejum de crente mata a carne de verdade. Ah, Jesus, hoje eu não vou comer chocolate hoje. Irmão, deixa essas coisas para as crianças, cara. Deixa essas coisas para os meninos. Deus está chamando uma geração que vai se mover em espírito e em verdade. Alguém que sabe que é filho, mas que manifesta a glória do Pai na terra. Por isso eu queria que você se colocasse de pé.